Você sabia que um detalhe na instalação, ou até mesmo no projeto de um sistema fotovoltaico, pode causar uma situação como essa? No vídeo de hoje você vai entender o que é a tal da corrente reversa, porque ela pode causar grandes problemas em instalações fotovoltaicas e o mais importante, como evitar que isso aconteça. Você quer saber mais sobre isso? Então vem comigo no vídeo de hoje. Fala meu amigo e minha amiga, tudo massa? Bom, vamos lá. O que é corrente reversa? Vamos direto ao ponto. A corrente reversa é um fenômeno perigoso que ocorre quando a corrente flui no sentido contrário ao normal da operação de um módulo fotovoltaico. Pensa comigo que você vai entender. Em situações normais, a corrente flui dos módulos para o inversor, certo? Mas em alguns casos, a corrente pode sair de uma string e entrar em outra, gerando um fluxo contrário. Então, relembrando aqui, uma string é a ligação de vários módulos fotovoltaicos em série. A corrente reversa vai acontecer quando temos strings conectadas em paralelo e uma delas apresenta uma tensão de circuito aberto, o famoso VOC, menor do que as outras. Então, para ficar ainda mais claro, uma string pode ter uma tensão do circuito aberto menor em situações como curto-circuito em um ou mais módulos, o que reduz significativamente a tensão da string afetada. Segundo caso, curto-circuito em células dentro de um módulo, diminuindo a tensão de saída daquele módulo fotovoltaico. Falhas no aterramento também é uma possibilidade. Outra possibilidade é strings de tamanhos diferentes conectadas em paralelo. Um outro ponto também é sombreamento ou diferença na posição dos módulos fotovoltaicos. Bom, em todos esses casos, a string afetada vira uma carga e começa a dissipar energia em forma de calor, né? Então essa corrente reversa ultrapassa o limite suportado ali para o módulo fotovoltaico, que ele foi projetado, o limite de corrente reversa que aquele módulo consegue ter, e o resultado pode ser um incêndio. Eu tenho certeza que ninguém quer passar por uma situação como essa. Eu também nunca quis passar em nenhuma das minhas instalações uma situação onde acontece a corrente reversa e acontece um caso de incêndio. Então, você pode estar se perguntando. Mas, Vitor, como que eu vou evitar a corrente reversa se eu não quero ter isso nos meus projetos? Então vem comigo, ó, mas a primeira coisa que você vai fazer agora é mostrar que você está presente nesse vídeo fazendo o quê? Deixando o seu like. Clica aqui no joinha para eu entender que você está gostando desse tipo de conteúdo e a gente trazer mais conteúdos técnicos para você, tá bom? Então vamos lá. Como que eu vou evitar a corrente reversa? Primeiro, é importante entender que a corrente reversa não é um problema em sistemas menores. Isso porque em instalações de pequeno porte, geralmente temos apenas string com módulos conectados em série ou no máximo duas strings em paralelo. Nessas situações, mesmo que ocorra corrente reversa, isso não costuma danificar os componentes. Você vai entender já o porquê. Porém, à medida que os sistemas crescem e se tornam mais complexos, é comum termos 3 ou mais strings conectadas em paralelo. E é exatamente nesse cenário que a corrente reversa pode se tornar perigosa. Você ficou confuso? Então vem comigo que eu vou explicar para você entender. Primeiro, vamos pensar em um sistema com apenas duas strings conectadas em paralelo. Nesse caso, a corrente que vai circular pela string afetada será de, no máximo, igual à corrente de curto-circuito do meu módulo fotovoltaico, o que está dentro do meu limite suportado, então até aí nenhum problema. Então abrindo um parênteses aqui, o quanto um módulo suporta de corrente reversa você pode encontrar no datasheet daquele equipamento ali. Os fabricantes geralmente relacionam esse parâmetro com a máxima corrente do fusível. Como podemos ver aqui nessa imagem do módulo da JA Solar, a máxima corrente do fusível é de 25 amperes. Agora, quando há 3 ou mais strings em paralelo, o risco aumenta significativamente. Por exemplo, se duas strings estão operando normalmente e uma delas apresenta um problema de tensão mais baixa, as correntes das duas strings saudáveis se somam e fluem para a string defeituosa. Esse aumento de corrente vai ultrapassar o limite suportado pelos módulos, causando agora a sobrecorrente reversa. Isso leva ao superaquecimento dos painéis e, em casos mais extremos, leva o quê? A um incêndio. É isso mesmo. Por isso, de acordo com a NBR 16690, em sistemas com 3 ou mais strings, é obrigatório utilizar dispositivos de proteção como fusíveis do tipo GPV ou disjuntores CC. Aqui no Brasil é mais comum a gente encontrar string box pronta já com os fusíveis, principalmente nos sistemas menores. E uma coisa muito importante que podemos concluir aqui é que os microinversores que possuem entradas MPPTs individuais não vão ter problema com a corrente reversa, já que cada módulo está conectado em uma única entrada MPPT. Muito legal isso, né? Bom, e agora que você já sabe tudo isso, sabe o que você vai fazer? Você vai comentar aqui se você já conhecia os efeitos da corrente reversa e se você já teve algum problema de corrente reversa nos seus projetos. Comenta aqui agora.
Um forte abraço. Se você não é inscrito no canal, se inscreva agora. Um forte abraço e te vejo no próximo vídeo.